que ela iniciou no ano de 2011 e nós vamos apresentar um pouquinho do que acontece no decorrer dessas ações, né, que nós estamos vivenciando desde o ano de 2011, né, até esse momento. Então, o GTED, ele iniciou suas atividades no ano de 2006. A denominação do grupo é Grupo de Pesquisas e Estudos em Tecnologia Educacional e Educação à Distância, GTED. O objetivo desse grupo é pesquisar o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no âmbito presencial e à distância e conhecimentos com vista aos espaços virtuais e sua adaptabilidade educacional com práticas pedagógicas autônomas e formação docente continuada. Quem são os integrantes desse grupo de pesquisa? São alunos e professores de graduação, de mestrado e de doutorado de instituições privadas e públicas, pesquisadores nacionais e internacionais. Olá a todos aqui presentes no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, nossos colegas que nos acompanharam até agora. Eu sou a professora Arlinda Dorsa, também componente deste grupo. E com relação, dando andamento que a Rose acabou de explanar, esse nosso grupo é uma pesquisa já em andamento, portanto, desde 2006 que eu faço parte desse grupo e a gente vem com vários trabalhos em pesquisa e atualmente trabalhando a questão da formação continuada tecnológica de professores indígenas e não indígenas em contexto intercultural. Muito bem, o que é que nós analisamos nesse aspecto no uso das redes? Inicialmente usamos a rede Ning e hoje estamos usando a rede Facebook. Aspectos de interação e comunicação ligados à interconectividade e a colaboração no contexto de uso da rede social. Bom, a finalidade dessa pesquisa que está em andamento desde o ano de 2011, tá? Ela partiu de um desabafo de uma professora indígena que foi aluna do mestrado em educação aqui, do programa de mestrado em educação e doutorado da UCDB. Então, essa aluna procurou o nosso grupo de estudos, né, que hoje é a professora Maria Cristina Paniagua que coordena, e ela falou dessa necessidade de formação continuada, voltada para as discussões sobre as tecnologias no contexto educacional em uma aldeia indígena no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Então, essa professora falou dessas indagações deles, né, das necessidades, que lá nesse contexto dessa pesquisa que é na aldeia indígena, eles têm uma sala de tecnologia, que tem alguns computadores, e os professores precisariam, né, de alguém para estar auxiliando eles nessa questão da inserção das tecnologias no contexto educacional. Como primeira reflexão sobre a questão da nossa pesquisa, todos nós acreditamos que tanto os professores indígenas como não indígenas não podem ser relegados a uma formação docente que não contemple reflexões, discussões, pesquisas e estudos relacionados à sociedade digital no qual todos nós estamos inseridos. Nesse sentido, qual é o contexto do GTED? Ele contribui com uma formação continuada a esses professores indígenas e não indígenas, de forma presencial e virtual, tanto no aspecto de abrir espaços para a reconstrução e ressignificação das concepções sobre teorias e práticas docentes relacionadas às tecnologias de informação e comunicação inseridas no contexto educacional. Quais são os objetivos, então, nesse processo de construção e elaboração e ações desenvolvidas junto a esse grupo de professores, né, no decorrer dessa formação continuada? Então, um dos objetivos é proporcionar essa formação continuada de professores em um contexto intercultural, mediada aí pelas tecnologias de informação e comunicação e as redes sociais, evidenciando as suas implicações e as suas possibilidades. Analisar a concepção dos professores sobre a inserção dessas tecnologias e redes sociais na educação
e analisar como ocorre essa interação dos professores, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação e também pelas redes sociais. O contexto, portanto, da nossa pesquisa voltou-se à comunidade docente indígena e não indígena, localizada no interior, perto de Aquidauana, portanto, Mato Grosso do Sul. O total dos participantes dessa formação são 23 professores, sendo 12 indígenas e 11 não indígenas. Como é que ocorrem os encontros? Entre nós, os pesquisadores e os participantes. Ocorrem em ambientes presenciais, por meio de oficinas, por meio de visitas à aldeia, visitas à nossa universidade e encontros virtuais, quando as redes sociais, inicialmente foi a Ning, uma rede utilizada por nosso grupo de pesquisa, e hoje o Facebook, em que ocorrem as interfaces de comunicação. Essa pesquisa, ela é tanto qualitativa quanto colaborativa, no sentido de que as experiências dos pesquisadores e também de todos nós, professores, elas são valorizadas e compartilhadas dentro de um contexto social. Acreditamos que é importante destacar que hoje os povos indígenas estão cada vez mais inseridos nos contextos econômicos e sociais, regionais e nacionais, morando na cidade, estudando nas universidades e buscando aí acesso às tecnologias de informação e comunicação. Segundo o Fleury, 2005, nós precisamos construir contextos relacionais entre diferentes que permitam compreender o sentido das ações dos outros. E aí, nesse contexto de pesquisa, que nós estamos fazendo esse processo, contribuindo, compartilhando, e aprendendo junto com esses professores indígenas e não indígenas. É interessante que algumas pontuações teóricas são extremamente necessárias para que a gente possa aprofundar os assuntos, para que possamos ter um embasamento teórico suficiente, relativo e cada vez mais abrangente, para que nós tenhamos condição de elaborar os nossos artigos, os textos que apresentamos em congressos e, na verdade, que sedimente a nossa pesquisa. Portanto, toda a pontuação teórica volta-se à questão da formação continuada, à aprendizagem colaborativa, à questão do letramento, da interculturalidade e a interação e conectividade. Bom, buscando esse suporte, então, teórico, junto à formação continuada desses professores, nós colocamos um referencial, pegando aí essa questão da conectividade, da interculturalidade, do processo de aprendizagem colaborativa. E na formação, nós gostaríamos de destacar a Kandô, tá? Então, a Kandô, em 2003, ela afirma que essa formação continuada não pode ser concebida, ou que a formação continuada, ela não pode ser concebida como um processo de acumulação de cursos, acumulação de palestras, seminário, entre outros, de conhecimento ou de técnicas, mas sim através de um trabalho reflexivo, crítico, sobre a sua própria prática, essa reconstrução permanente de uma identidade pessoal e profissional e uma interação mútua. Então, é nesse contexto, é nessa perspectiva que essa renovação da formação continuada, ela vem procurando caminhos novos de desenvolvimento, onde nós proporcionamos essa questão da interculturalidade na formação desses professores, esse diálogo com o outro, essa aprendizagem colaborativa, reflexões críticas em relação à inserção das tecnologias no contexto educacional. Dando continuidade ao que a Rose afirmou, um outro aspecto importante que sustenta as nossas pesquisas vem relacionado à questão do letramento. Pierre Levy, já em 1996, dizia, com relação ao letramento digital, que ela é um conjunto de técnicas, materiais intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento, de valores,
que se desenvolve justamente com o crescimento do ciberespaço. Outro autor que tem sustentado o nosso referencial teórico é o Júlio Araújo, e ele afirma com relação à questão do letramento que abre as possibilidades da prática de leitura escrita do sujeito de quê? De poder interpretar e repercutir a sua interpretação no seu convívio social, dele poder avançar nas práticas interagindo com o texto, onde a interação passa a ser uma intervenção. Em alguns desses momentos de formação na aldeia, esses professores, eles se revelaram, né? Foi fazendo um diálogo entre os professores, num processo de discussão de um texto, e eles foram revelando a sua trajetória de superação na construção da sua identidade, revelando as suas dificuldades que sofrem em sua vida profissional, né? Na sua vida pessoal, profissional, onde precisam conciliar aí essas múltiplas culturas pelas quais precisam transitar para exercer seu ofício de professor. É interessante o que a Rose tem afirmado, e a gente vai avançar daqui a pouco nas ações que nós temos realizado, que nos momentos que nós estivemos na aldeia, em contato com os nossos colegas docentes indígenas, a gente sente que todos eles tentam reafirmar, preservar, mas ao mesmo tempo socializar a sua cultura e a sua identidade, inclusive quando eles pensam nessa necessidade da inserção das tecnologias nas suas rotinas. Há uma frase terena, quando uma das professoras indígenas fez a sua primeira inserção no ambiente tecnológico, que ela usou uma expressão que basicamente a gente vai procurar, né, até ler, né, Rose? Anaye, Uti, Ya, Salanak, Informate, Oxo, Quei, Motovate, Vecheia. E é interessante porque à medida que eles escreviam na linguagem terena, havia em todos nós, professores, que basicamente caminhávamos para esse processo de interculturalidade, a necessidade de saber o que eles diziam. E, na verdade, a frase dizia que eles estavam felizes de estarem ali, escrevendo e participando daquele ambiente. E uma das alunas inseriu no nosso sistema, e ali na hora no Facebook, né, que ela pediu a outra colega escrevendo que ela escrevesse em português e não em terena. E, ao mesmo tempo, houve uma reação simultânea da Rose, e foi assim, bem claro, quando a Rose disse, nossa, que legal essa interação de culturas. Quer dizer, naquele momento para nós, aquela língua era desconhecida, né, Rose? E houve, assim, até uma pontuação sua bem interessante no dia, porque você virou as jovens e disse, mas eu quero aprender a sua língua. Qual é o comentário acima do que você escreveu? Né? E houve também a ponderação da Aninha, na verdade, minha mesma, né, dizer, nós estamos curiosos para aprender a linguagem. Então, quando a gente observa nesse espaço, a gente começa a pensar nas ações que foram desenvolvidas na aldeia, né, Rose? Olhando a imagem. E aí, Rose, você se lembra bem dos primeiros momentos, quando lá nós chegamos, né? E nós deixamos assim, ó, esse espaço para reconstrução e ressignificação de concepções sobre teorias e práticas docentes relacionadas às TICTs. E aí, quais foram as ações? As ações desenvolvidas com esse grupo de professores, né, no processo de formação, são encontros presenciais na aldeia. Essa imagem demonstra um momento de encontro presencial, oficinas de familiarização com os recursos tecnológicos, encontro presenciais também que aconteceu na UCDB, né? Um acompanhamento sistemático, tá? Essa conectividade, interação no ambiente virtual NING, e depois nós também avançamos para o Facebook por uma própria sugestão dos professores.
E alguns resultados parciais, né, artigos já publicados, participações em eventos, análise dos excertos, né, isso já foi compartilhado, socializado com esse grupo de professores. Então, essa socialização dessas pesquisas, né, publicadas junto aos professores, possibilitam com que eles consigam refletir, discutir, visualizar o contexto vivido, né, a partir desse ambiente virtual também. Então, há momentos presenciais e também momentos virtuais. Essa segunda imagem, basicamente, aí que hoje, durante a tarde, nós discutimos o valor de uma imagem. Essa imagem foi feita, e é uma fotografia tirada, no momento que nós terminamos, concluímos uma oficina com eles, e talvez foi um dos momentos de maior interação, de uma significação muito forte para todos nós. Houve momentos de bastante emoção, porque nesta dialogia, nessa troca de impressões, de sensações, havia, acima de tudo, uma necessidade enorme por parte dos professores de preservar a sua cultura e sua identidade e de fazer uma verdadeira ressignificação daquele tempo, daquele espaço, tanto para nós, professores, quanto da valorização do papel, do momento que eles estavam ali conosco, da importância disso, tanto para a vida pessoal, como para a vida, o olhar para o outro. Bom, essa próxima imagem, ela foi um momento lá na aldeia, também um momento presencial, que foi realizado a leitura da história, né, de um livro, Ah, Será que Nasceria a Macieira? E daí, no decorrer dessa leitura, os professores foram refletindo sobre o lugar, né, ao qual eles estão inseridos, das pessoas, né, do momento de contribuições para o próprio processo de formação deles, tá? Então, foi momentos, assim, de bastante diálogo, discussões. A partir desse momento, houve-se uma interação com os professores, no sentido de estar socializando num papel ou estar transcrevendo por imagens em uma folha de papel, né? Então, assim, houve bastante relatos nesse momento de até própria... Você pode me ajudar? A própria formação da identidade dele, a construção de... Eu acredito que nessa prática, e a gente pode considerar nesse momento uma prática de letramento, que houve por nossa parte até um verdadeiro estranhamento no momento, porque eles usavam o caderno, pensavam em terena, escreviam em terena, para depois... Após a dificuldade, o nosso caminho ali foi desde ensinar a mexer com o mouse, a fazer a senha. Então foi um processo longo que se estendeu por quase 4 horas, mas a gente foi um momento também bastante incisivo e bastante emocional para todos nós, quando a gente percebeu que eles se apoderavam, tinham condição de estar frente ao recurso, e observa bem pela imagem, e poder escrever aquilo que eles queriam, principalmente na interação. A gente não pode deixar de clarear aqui que a interação foi total, tanto deles com toda a equipe, todos nós ocupados, atendendo, observando as dificuldades, sentindo com eles as vitórias, as derrotas, o momento da dificuldade, de não saber o que escrever. E havia entre eles também a necessidade de ver o que o outro escrevia, não é, Rose? É bem interessante. A próxima imagem, por favor. Nós já comentamos, a próxima. Aí, Rose. Esse momento, né, na sala de tecnologia aí está sendo um momento do próprio conhecimento da ferramenta,
né, um momento de práticas, de conhecer uma parte mais da ferramenta em si. Então, houve rompimento de barreiras geográficas e temporais, né, o entendimento desses professores, a troca de informações instantâneas a partir do momento que eles ficaram conhecendo o Facebook, surgimento de novos espaços de aprendizagem virtual, isso tudo muito novo para eles, né, com novas percepções e formatos que eles enxergaram isso também adaptáveis à educação. Já passamos essa imagem, também comentamos, também. Muito bem. O que significou esta imagem aos professores indígenas? Eles tiveram um momento da vinda a Campo Grande. E foi um momento que todos nós nos esforçamos para transformar esta vinda nesse espaço, nessa localidade, desconhecida pela maioria, como um momento que significasse para eles também a nossa intenção, o nosso carinho, a nossa interação com todos eles. E isso aconteceu. Essa visita na biblioteca, todos quiseram registrar e automaticamente os mais jovens que vieram fizeram questão, ao término desse passeio, do conhecer, de uma visita geral à universidade, de imediatamente passar para o Facebook ou mandar as mensagens no e-mail, né, com a fotografia, né? Muito bem. A próxima, por favor. Bom, essa imagem, ela é um momento que aconteceu aqui na UCDB, na Universidade Católica Dom Bosco, que esses professores eles vieram da aldeia conhecer a UCDB, inclusive alguns professores nos seus relatos falavam que era um sonho deles, né, conhecer a universidade. Então, embora haja um fascínio aí tecnológico, esses professores estão atentos ao verdadeiro potencial dessas tecnologias de informação e comunicação e também das redes sociais, quando afirmam que elas auxiliam muito na educação, mas que o principal objetivo é o foco na aprendizagem, né? Então, eles destacam isso nas suas falas, nas suas escritas, tanto nas falas nos momentos virtuais, quanto na escrita nos momentos virtuais. Muito bem. Vocês têm diante exatamente a nossa página, Formação Tecnológica Continuada, e é exatamente nesse ambiente que nós temos condições de trabalhar, temos condições de fazer as nossas interações, de provocá-los a interagir conosco, e isto gradativamente tem acontecido. É importante que a gente deixe claro que não aconteceu assim de uma forma abrupta, e sim dentro do tempo deles, né, Rose? E é um tempo diferente do nosso, que realmente achamos muitas vezes que tudo acontece, que tudo tem que ser rápido. Com eles, tudo tem ocorrido de forma lenta, mas de uma forma muito mais estimulante, mais interessante. E nessa estimulação, voltado à questão da interconectividade, voltado à questão do ambiente colaborativo, o papel de cada membro de pesquisa é extremamente importante, porque nós nos revezamos dentro do ambiente, de estar com que eles sintam que a gente está ali sempre em contato. É interessante a próxima página. E eu deixo a Rose, porque foi exatamente a Rose que fez essa provocação a todos e que saíram as mensagens mais profundas por parte dos nossos colegas docentes indígenas. Vejo que o que a Arlinda destaca é a questão do pertencimento, né, desses professores indígenas, junto com os professores não indígenas, nesse contexto virtual aí das redes sociais. Aqui é uma provocação, esse baú de ideias, né? A partir do momento que nós utilizamos a Ning, os professores eles sugeriram também essa interação por meio da rede social Facebook. Né? Então, essas interações, elas vêm acontecendo tanto na Ning quanto no Facebook, né? E esse baú de ideias é uma provocação nossa aí em relação a obter dados, né, e discutir isso com os próprios alunos, que são os professores indígenas, em relação à sua formação continuada, à sua formação inicial, ao próprio contexto tecnológico, né, as suas experiências vividas, suas experiências em sala de aula, né, e daí nós inserimos aí
dentro desse baú de ideias, né, o que eles gostariam de estar refletindo sobre todas essas questões, seus sonhos, né, seus sentimentos, seus objetos, seus projetos, suas cartas. Isso deu assim bastante um movimento bom, né, essas interações, ao qual tem alguns professores indígenas que eles escrevem muito mesmo, né, vão contando lá a sua trajetória de superação, né, a sua vivência, discriminações que eles sofreram, né, essa vivência, a luta, dificuldades financeiras, né, o próprio processo de formação inicial e formação continuada, relatando as suas experiências e as suas dificuldades em sala de aula. Então vão surgindo aí um movimento, um diálogo, né, bastante fluido, assim, um diálogo com muito movimento nesse espaço da rede social Facebook, ao qual nós interagimos, o grupo, né, o grupo de pesquisa que interage com esses professores. Essa próxima imagem nos remete exatamente à escola, de onde estivemos, os professores trabalham, e a mensagem, como linguista, me chama a atenção muito exatamente a formação discursiva, quem diz, o que diz, né? Volte sempre aqui na nossa aldeia, estamos aqui na escola, no chat, com os professores da UCRB. Eu senti nessa fala um sentimento de maravilhamento perante. Eu estou com vocês, mas ao mesmo tempo eu estou aqui na minha escola. E foi bem interessante que a partir desta imagem, várias falas que mostram essa questão de eu já estou começando a apoderar das tecnologias. Essa tecnologia me significa um aprendizado, me significa estar com a tecnologia, estar com o pé no futuro. Foi muito forte, né, Rose? E é bem interessante esse contexto. Muito bem. Eu acho que tem mais uma parte para depois colocar essa daí, tá? Nós não vamos agradecer ainda. Muito bem. Então, quando nós falamos de todo esse movimento nosso, essas ações, tanto no momento presencial, tanto quanto no momento presencial, virtual, né, redes sociais, Facebook, Ning, e esses momentos que nós visitamos a aldeia e que esses professores também compareceram na UCDB, esse processo de formação, né, continuada nesse contexto intercultural também abrange essa investigação, tá, na utilização dessas tecnologias de informação e comunicação como um processo de aprendizagem colaborativa, né, em um contexto intercultural, ou seja, possibilita a esses envolvidos, no nosso caso, os alunos, pesquisadores, né, do GETED e também professores, entender e expressar essas opiniões sobre crenças e práticas culturais específicas. É importante que eu enfoque a questão da linguagem exatamente dentro do olhar do Pierre Levy, quando ele diz que a linguagem nesses ambientes colaborativos, eles abrem várias possibilidades, que vão desde simular, imaginar olhares diversos, estabelecer uma alteridade, ou seja, não eu, mas eu e o outro, como também na visão de Araújo e Marquese, quando ele diz que essa linguagem possui duas faces. E essas duas faces são extremamente utilizadas. Nós temos sentido essa utilização por meio dos professores e por nós, que é a primeira da linguagem informal. Essa linguagem informal, ela serve como uma grande estratégia de aproximação. E a outra formal, quando, na verdade, a gente sente que a partir da utilização do texto escrito, abrimos possibilidade de pensar o texto, de planejá-lo e de escrevê-lo. Muito bem. Dentro desse contexto da formação continuada, né, de professores na perspectiva intercultural, nós utilizamos a referência de Guzmão, 2003, que ela propõe criarmos num espaço comum relações solidárias e democráticas, sem transformar o outro num igual sem face, mas admitir sua igualdade de direitos, de cidadania,
ou que mais seja, preservando-lhe essa diferença. Alguns registros obtidos agora ao longo da nossa pesquisa e que têm servido de aporte para que a gente elabore já os primeiros resultados, é a importância dessas TICTs no dia a dia desses professores. Nós vamos denominá-los aqui pela letra A, B, C e D, sem denominar, né, sem nominá-los, e o entrevistado A, né, ele colocou: podemos compreender que a tecnologia está em toda parte, a todo momento, e que na maioria das vezes não damos conta desse valioso instrumento. O B diz o seguinte: ela ajuda em questões de ideias, principalmente para se dar uma aula prazerosa. O outro afirma: as TICs são importantes na nossa vida e temos que aprender para ajudar os nossos alunos. E o D diz: o curso ajuda a entender melhor sobre o uso da tecnologia do nosso dia a dia. O que a gente percebe dentro dessa fala? Acima de tudo, que ela tem o seu lado prático, porque abre possibilidade para esse docente indígena, ainda que com grandes dificuldades, e eu disse bem na entrevista com a nossa colega, com a Patrícia, três palavras-chave: querer, poder e fazer. O que a gente sente de todos eles? Eles querem aprender. O poder, muitas vezes, não está na mão deles. É a ausência de um computador, é a dificuldade nas próprias escolas, né? Mas eu acredito que, podendo, à medida que eles tiverem condições de trabalhar melhor, o fazer será um processo comum, tá? Já os registros obtidos, quando nós falamos do diálogo nesse contexto intercultural, eu vou estar destacando apenas de 2 professores, né? Esse destaque, esses excertos dos professores. O que está havendo é o excerto de um professor. O que está havendo são trocas de ideias, conhecimentos e principalmente cultural. Isso ele destacou na rede social Facebook. Já outro professor destacou na rede social Ning. Está sendo um fato novo mergulhar em uma cultura diversa, estudar novas perspectivas de interagir com a linguagem. Não é fácil. Não é fácil, não, mas juntos com certeza podemos avançar, né? Então, observando aqui esses excertos, né, esses depoimentos desses professores, é possível estar identificando nessa fala deles. Tem outros excertos, mas devido ao nosso tempo eu vou estar destacando menos opções de fala dos professores, né? Então, é possível estar observando que esses professores, eles observam a importância dessa interação com o outro, né? Dessa construção colaborativa, dessa partilha, dessa troca, né? Então, eles vêm nesse diálogo em rede, colocando esse questionamento de aceitação do outro, ou mesmo a questão de interagir com o outro, aprendendo com o outro, estão, né, abertos a aprender com o outro, tanto quanto os professores não indígenas também, né, a vontade de aprender, o interesse ou a curiosidade de aprender também a língua terena. É interessante algumas outras expressões bem rápidas, porque nós estamos já precisando interagir, né? 3 expressões que para nós foi de um momento bastante motivador, né? Porque numa última ida à aldeia, eles colocaram no ambiente: foi muito bom estar com vocês, volte sempre, nós estamos aqui na aldeia aguardando. Aqui foi muito bom participar do curso de formação continuada. Foi um dia excelente, aprendemos bastante, recursos e ferramentas ricos para atuar na sala de aula. Nós podemos concluir, né, Rose, para exatamente atender, né? Então, vamos lá. Então, algumas considerações finais, destacando que essa pesquisa ela está em andamento, tá? Ela iniciou em 2011 e nós vamos finalizar essa pesquisa em 2014. Então, faz-se necessário pensar que, por estarmos inseridos em uma sociedade digital, na qual as tecnologias de informação e comunicação estão presentes, não podemos ignorá-las no processo educacional.
Pensando nos professores indígenas e não indígenas, a negação da existência dessas tecnologias, elas podem implicar em um processo de exclusão, aumentando o fosso entre as diferentes culturas e contextos e minimizando as possibilidades pedagógicas de uso de tais recursos. Bem, o que é que nós concluímos? Que as redes sociais para esse grupo de professores indígenas, apesar das grandes dificuldades de acesso, se converteu para todos eles em um lugar, um espaço, e aí entra o que você referiu, Rose, a questão do sentimento de pertença, onde eles podem atuar em comunidade, eles podem conhecer pessoas, eles sentiram que outros laços sociais podem ser estabelecidos, e que abre possibilidade para aspirações coletivas dele. E, acima de tudo, que é um lugar em que, mesmo estando em contato com culturas diferentes, existe uma forma sólida deles garantirem a sua identidade cultural e as suas tradições. Então, nós agradecemos profundamente o ouvir de cada um de vocês que aqui estão nesse final do nosso hoje do nosso webinar, né? Vamos ver se tem alguma questão. Tem duas. Vamos lá. Nós mesmos estamos sabendo. Respondendo à questão da Antônia de São Paulo. Antônia, a referência de Gusmão é Neuza Maria Mendes Gusmão, de 2008. O livro é Antropologia, Estudos Culturais e Educação, Desafios da Modernidade, tá? Então, essa é a referência de Gusmão que nós utilizamos ali na questão da formação continuada virtual na perspectiva da interculturalidade. Erro de conexão. Você tem a pergunta aí, alguma coisa, Rosa? Aqui não abriu. Não? Abriu? Não abriu aqui, não. Vamos lá. A Ruth e o José Licínio, de Campo Grande, eles perguntam. Primeiro, parabeniza a professora Cristina e o Grupo GTED pela organização do evento e faz uma ponderação. De uma forma ou de outra, todas as palestras nos fizeram pensar sobre as tecnologias, conhecimentos e processos educativos. Obrigada, Ruth, obrigado, José, pelas ponderações. E o Carlos Renato de Nova Andradina pergunta, professora Rose, de que maneira que os indígenas agiram ao se deparar com esses recursos tecnológicos? Houve algum tipo de resistência? Olha, eu vou dizer que houve, tá? Houve resistência, sim, de alguns professores, né? Alguns mais participativos, que já tinham uma certa familiarização com as ferramentas tecnológicas, então esses superaram um pouquinho mais, mas teve algumas resistências dos professores, mas a partir do momento das nossas discussões, tá? Nos encontros presenciais, nós levávamos texto para discussão, ouvia muito esses professores, então foi entrando no... acho que eles foram percebendo essa necessidade, né, de estar introduzindo essas próprias tecnologias no processo educacional, e hoje esses professores eles estão ativos, mais envolvidos, até mesmo nas discussões presenciais, tanto quanto nas discussões virtuais. Respondendo à questão do Marcos, de São Paulo também, ele faz uma pergunta a nós, Arlinda, em função da fala da Okada, né? Então, como que nós utilizaríamos, né, essa questão dos recursos educacionais abertos, o REA, dentro desse processo de formação? Eu acho que aqui nós podemos fazer uma ligação que contempla, né, esses recursos educacionais abertos, tendo como base aí essa filosofia, né, de abertura, onde professores e alunos também possam estar utilizando esses REAs, troca de experiências, né, e aprendizagem, disponibilizando vídeo, né, para esses alunos,
Ou seja, na nossa própria experiência de formação, teve algum momento de encontro com esses professores na aldeia em que nós gravamos fala desses professores, né? Fizemos algumas gravações e nós elaboramos, construímos um vídeo com esses professores. Então, esse vídeo que nós construímos com a fala desses professores, né, ele é uma contribuição do REA, da própria filosofia de abertura do REA, que é o que a Alexandra Okada argumentou nessa mesa anterior. Ou seja, essa nossa experiência de disponibilizarmos o vídeo no YouTube, né, faz com que outras pessoas possam pensar e criar laços, né, de diálogo aí intercultural na escola, nos contextos ao qual estão inseridos, na universidade, espaços favoráveis ao diálogo intercultural. Então, não sei se você tem alguma pontuação para colocar. Não, é interessante, Rose, o que me chamou a atenção nos nossos encontros presenciais, e principalmente o que houve em Campo Grande com a vinda, porque vieram acadêmicos, jovens que residem na aldeia, e você sente o quanto eles têm uma aproximação muito maior, um contato, uma intimidade. E eu acredito que exatamente haverá ali na aldeia também, com certeza, uma troca completa desses jovens mais experientes, mais chegados, com a tecnologia, correto? Na verdade, vai o nosso agradecimento. Nós gostaríamos agora, no final deste dia longo, porém bastante prazeroso, de nós passarmos a fala àqueles que iniciaram, né? Então, com a palavra, a professora Cristina, para as nossas considerações finais. Gente, foi um dia bastante intenso, muito interessante. Eu acho que a gente vai dormir hoje com várias indagações, né? Muitos questionamentos, ainda bem. E é essa a proposta, né? Era essa a proposta, e a gente espera que a gente continue esse diálogo por meio das redes sociais. Então, por favor, busquem no Facebook, no Twitter, GTED, Grupo GTED. O nosso grupo está aberto a discussões, a partilhas. Nós temos pessoas que estão no grupo com diferentes focos de pesquisa, e a gente está aberto para partilhar e também receber contribuições de vocês, né? Acho que foi bastante interessante, tivemos muita participação. E aí eu gostaria de agradecer à Universidade Católica Dom Bosco, agradecer a parceria com a UCDB Virtual, no nome do professor Jefferson, agradecer à equipe tecnológica, que nos deu um suporte, que foi muito bacana e que deu tudo certo. Agradecer ao próprio GTED, que é um grupo assim muito coeso, né? Todo mundo, como a Aninha disse, colocou a mão na massa e coloca a mão na massa. Então, se não fosse assim, a gente não conseguiria. Então, esse espírito de colaboração, de interação, ele não é só na nossa fala, né, na nossa linguagem, mas a gente está tentando vivenciar isso no dia a dia. Então, eu gostaria de chamar todo mundo aqui para vocês conhecerem um pouquinho, né, materializar a imagem das pessoas que fazem parte do grupo, inclusive o pessoal da tecnologia. Eu gostaria que vocês viessem aqui para todo mundo conhecer um pouquinho da gente. A gente tem cara, tem corpo, a gente existe de verdade, né? Então, aí, cada um fala o seu nome rapidinho para a gente poder finalizar. Eduardo. Ana Ribas. Maísa. Arlinda. Rosimeire. Tânia. Blanca. Alan. Jefferson. Paulo. Jober. Veio machucado. Filma o pezinho dele. Laine na câmera. Então, uma salva de palmas para todo mundo e muito obrigada, gente.